Tudo parecia normal. Cultos cheios, mensagens bonitas, gente falando de Deus em toda parte. Mas algo começou a incomodar. Uma sensação estranha, como se houvesse algo de errado, mesmo quando tudo parecia certo. Foi aí que uma pergunta começou a martelar. Será que estamos sendo enganados por alguém que já está entre nós? Ninguém quer falar disso. Poucos têm coragem de olhar de frente. Mas os sinais estão aí, e não são mais simbólicos. Eles estão nos altares, nas decisões políticas, nas redes sociais e até dentro da igreja. O pior, muita gente já caiu, achando que está de pé. E se você também já foi tocado por esse espírito e nem percebeu, a verdade pode ser dolorosa, mas ela está prestes a ser revelada. O vazio espiritual, que ninguém consegue explicar. Tem muita gente hoje se sentindo estranho, como se algo tivesse mudado no ar. Você já reparou nisso? Aquela sensação de que a vida está em movimento, mas o coração parece parado? Mesmo em meio à rotina, às conquistas materiais, ao sucesso profissional, muitos cristãos estão sentindo um vazio que nem o dinheiro resolve. Nem mesmo a tão sonhada renda extra preenche. É como um silêncio dentro da alma, uma ausência de sentido que lateja quando as luzes se apagam. E sabe o que é pior? Poucos conseguem nomear esse desconforto espiritual. Nos tempos de Elias, houve um silêncio parecido. O povo de Israel já não ouvia mais a voz de Deus com clareza, e os profetas estavam sendo perseguidos. Mas o que causava essa ausência? Idolatria, desobediência e uma vida espiritual baseada apenas em aparência. Hoje, algo semelhante tem acontecido. A oração virou um item de agenda, o jejum se tornou raro e a Bíblia, muitas vezes, está fechada. Quando se rompe a conexão divina, o espírito do homem grita por socorro, mas a maioria não percebe que está gritando. Você já sentiu isso? Aquela falta de direção mesmo quando tudo está aparentemente bem? É como se estivéssemos caminhando em névoa, tateando por respostas. Muitos cristãos honestos estão cansados, desmotivados e até mesmo com vergonha de admitir: eu não sinto mais Deus como antes. Esse vazio espiritual não é só cansaço, é um sinal. Um sinal de que há algo grande e invisível operando. Algo que está tentando arrancar o coração da igreja, apagando aos poucos o fogo do Espírito Santo. Não se trata apenas de apostasia generalizada ou de esfriamento natural da fé. O que estamos enfrentando tem um nome oculto, uma força que age sorrateiramente. Esse esvaziamento da presença de Deus nas nossas igrejas, famílias e corações pode ser parte de um plano mais sombrio, uma estratégia para preparar o terreno para aquele que virá como luz. Mas será pura treva. E se o anticristo já estiver entre nós, a primeira coisa que ele faria seria cortar nosso vínculo com Jesus. Faz sentido? Como discutido no canal Além dos Versículos, esse sentimento coletivo de desalinhamento espiritual é um dos sinais mais perigosos porque ele não grita, ele sussurra. O silêncio do céu pode ser um alerta divino, mas também um reflexo de corações endurecidos. Quando se perde o temor, perde-se a sensibilidade. E é nesse vazio que o inimigo planta suas sementes. Por isso, precisamos recuperar a oração sincera, o jejum com propósito e a busca por versículos que reacendem a fé. Sem isso, o cristianismo vira um ritual vazio. A pergunta que fica é: será que esse vazio que você sente é apenas pessoal ou é um sintoma coletivo de algo profético que já começou? Responde aí nos comentários. Se você sente esse mesmo tipo de desconexão espiritual, compartilha com a gente. Porque às vezes, reconhecer o buraco dentro da alma é o primeiro passo para ouvir novamente a voz de Deus.
Jesus continua chamando. A questão é, ainda estamos ouvindo? A pergunta que ecoa nas igrejas, ele já está aqui? A inquietação já tomou conta de muitos corações. Em pequenos grupos de oração, nos corredores das igrejas e até nas redes sociais, há uma pergunta sussurrada com receio. Será que o anticristo já está entre nós? Não é mais apenas teoria, é um sentimento. Uma sensação espiritual que se instala quando assistimos às notícias, observamos as decisões globais e percebemos a crescente perseguição silenciosa ao cristianismo. O mundo parece cada vez mais confortável com o pecado e desconfortável com a verdade. Isso te incomoda também? Durante uma vigília, certa vez ouvi um irmão dizer: "Tem algo grande se movendo e não é de Deus." Aquela frase ficou ecoando. A Bíblia nos alerta em Mateus 24 que nos últimos dias haveria falsos cristos, enganos e confusão. Mas o que muitos não esperavam é que essa manifestação do mal pudesse ser tão sutil, tão bem disfarçada. Não se trata apenas de um homem que se levantará no futuro, mas de um sistema espiritual que já começou a agir, moldando mentes e corações sem que percebamos. Como foi tratado no canal Bíblia Viva, muitos sinais que Jesus mencionou estão se cumprindo debaixo dos nossos olhos, só que com roupagem moderna. O engano vem travestido de inclusão, amor sem verdade e espiritualidade sem Jesus. A pergunta, ele já está aqui, deixa de ser apenas escatológica e se torna um clamor por discernimento. Porque se ele já estiver operando, a igreja precisa acordar antes que seja tarde demais. Antes que a frieza tome conta completamente dos nossos altares. Paulo nos advertiu que antes da vinda do Senhor haveria uma apostasia e o homem da iniquidade se manifestaria, segundo Tessalonicenses 2:3. Mas, e se ele já estiver sendo revelado em pequenas partes, nos discursos que exaltam o homem e rebaixam Deus, nas plataformas que zombam da fé enquanto promovem o oculto? A Bíblia não diz que o anticristo virá com chifres, diz que virá com poder e sinais mentirosos, algo que confunde até os eleitos, se possível, Mateus 24:24. E isso já está acontecendo. Quando olhamos para os movimentos que dominam o mundo, desde ideologias políticas até a ascensão de tecnologias que controlam pensamentos, percebemos um padrão de ruptura com a essência de Deus, de abandono da oração, da substituição do Espírito Santo por energia, universo, autoconhecimento. Nada disso é novo, mas tudo isso está se intensificando. A fé tem sido desfigurada. E enquanto muitos se distraem, buscando renda extra ou sucesso, o espírito do anticristo age nos bastidores. Então eu te pergunto com sinceridade, você crê que ele já está aqui? Ou ainda acha que tudo isso é coincidência? Responde nos comentários com coragem. Porque essa dúvida que ecoa nas igrejas é, na verdade, um chamado à vigilância. E se o anticristo estiver entre nós, não podemos continuar vivendo no modo automático. É tempo de reacender a conexão divina e buscar discernimento com jejum e versículos vivos no coração. Antes que a pergunta mude de tempo verbal e passe de "ele já está aqui" para "por que não vi que ele já estava?" O engano silencioso que está tomando conta da igreja. Sabe o que mais assusta? Não é o mal declarado, é o mal disfarçado de bem. Hoje, o engano não entra na igreja de forma escandalosa, ele entra sorrateiro, no púlpito, nas músicas, nas mensagens motivacionais que não mencionam Jesus, não confrontam o pecado e não chamam ao arrependimento. É tudo muito bonito, muito acolhedor, mas vazio da presença do Espírito Santo. O nome disso é engano espiritual.
um veneno doce que entorpece a fé e apaga, pouco a pouco, a chama da verdade. Em tempos antigos, os falsos profetas se destacavam por profetizar paz quando havia juízo. Hoje muitos líderes fazem o mesmo, só que com uma roupagem moderna. Eles falam sobre prosperidade, autoestima, até renda extra, mas se esquecem do arrependimento, da cruz, da eternidade. Como alertou Jeremias 6,14. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. A ferida da alma precisa de verdade, não de aplauso. O cristianismo não é um palco, é renúncia, é luta, é santidade. Como já explorado no canal Histórias Épicas da Bíblia, o problema não está só no mundo, está dentro da igreja. São doutrinas de conveniência que agradam os ouvidos, mas distorcem os versículos. Pregações que falam de amor sem disciplina, de bênçãos sem obediência, de vitória sem guerra espiritual. A promessa é de conforto, mas o resultado é confusão. O espírito do anticristo não odeia a religião. Ele usa a religião para confundir, distrair e escravizar. E quando a verdade é relativizada, o erro vira rei. E você já percebeu essa mudança nas pregações? Já sentiu que algo está fora do lugar, mesmo quando tudo parece certo? A gente sai do culto com o coração cheio, mas de quê? Emoção ou transformação? Essa é uma diferença essencial que muitos não percebem mais. O perigo não está em ouvir uma mentira, está em não reconhecer que é mentira. Por isso, precisamos voltar à palavra com urgência, com sede, com humildade. Só assim, o Espírito Santo poderá nos alertar antes que sejamos tragados pelo engano. A solução não está em julgar igrejas ou líderes, mas em restaurar a conexão divina individualmente. A oração verdadeira, o jejum secreto, a leitura dos versículos com temor, tudo isso nos protege. Quando conhecemos a verdade, ela nos liberta. João 8,32. Mas quando ignoramos a verdade, nos tornamos presas fáceis. O anticristo não vai entrar gritando, ele vai entrar aplaudido. E o silêncio de muitos cristãos hoje será o aplauso de amanhã, se não reagirmos enquanto há tempo. Por isso, quero te perguntar de forma direta: o que você tem ouvido? Sua fé está sendo alimentada com verdade bíblica ou com placebo espiritual? Responde nos comentários. Não é hora de se calar, é hora de despertar. A igreja que não discerne o engano abre a porta para o destruidor. Mas aquele que vigia, que ora, que se enche do Espírito, será preservado. Deus nos chamou para a luz, não para a confusão. O anticristo pode estar entre nós, mas Jesus ainda está batendo na porta. Apocalipse 3:20. O que a Bíblia realmente diz sobre a chegada do anticristo. Por muito tempo, o anticristo foi tratado quase como uma lenda urbana entre os cristãos. Um personagem misterioso que apareceria um dia, talvez num futuro distante. Mas será que é isso mesmo que os versículos dizem? A verdade é que a Bíblia já apontava, desde o primeiro século, que o espírito do anticristo já estava em ação. Em 1 João 2,18 está escrito: já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Ou seja, ele não virá do nada, ele já se manifesta em partes. Paulo, em 2 Tessalonicenses 2:3-4, fala de um homem da iniquidade, o filho da perdição, que se exaltará acima de tudo que se chama Deus. Mas repare, ele diz que antes da sua revelação virá a apostasia, uma queda da fé dentro da própria igreja. Isso significa que o palco será preparado dentro dos ambientes religiosos. Não é o mundo que dará espaço ao anticristo primeiro, é o altar profanado.
E hoje, infelizmente, muitos altares já não ecoam o nome de Jesus, mas o nome do homem, da fama, do lucro. Como discutido no canal Além dos Versículos, essas profecias não são simbólicas ou vagas, são diretas. A operação do erro, como é chamada, é uma ação permitida por Deus como juízo sobre aqueles que amaram mais o mundo do que a verdade, segundo Tessalonicenses 2, 11 e 12. Isso é forte e ao mesmo tempo assustador. A oração deixa de ter efeito quando é feita em desobediência, e o jejum perde o propósito se é apenas para a autopromoção. Tudo o que não brota do Espírito enfraquece o Espírito. É por isso que precisamos entender o tempo em que estamos. Não é mais um tempo de esperar os sinais. Os sinais já estão acontecendo. Já estamos no tempo da manifestação silenciosa, do engano inteligente, do discurso suave que parece cristão, mas que rejeita o Cristo. O cristianismo que sobrevive nesses dias é o que volta ao básico: cruz, sangue, arrependimento, verdade. Aquele que busca renda extra sem propósito eterno, facilmente se tornará vítima do mercado da fé, uma das ferramentas do espírito do anticristo. Você já parou para pensar nisso? Quantos ungidos hoje exaltam mais suas palavras do que os versículos bíblicos? Quantas mensagens você já ouviu onde Deus era apenas um acessório e não o centro? Tudo isso é preparação. O anticristo não vai precisar quebrar o sistema. Ele vai usar o sistema já quebrado. E se a gente não estiver atento, se não tivermos discernimento, ele vai parecer um salvador. É por isso que o Espírito Santo é essencial nesses dias. Ele é quem guia em toda a verdade. João 16, 13. Então, aqui vai um desafio. Leia 1 João 2 inteiro ainda hoje. Ore antes, peça discernimento e reflita. Pergunte-se: será que eu reconheceria o anticristo se ele aparecesse diante de mim? Se a resposta for não, talvez você precise fortalecer sua conexão divina com urgência. O tempo está se esgotando e o engano vai aumentar. Mas aqueles que estão firmes na palavra, que buscam ao Senhor com sinceridade, que permanecem em oração e fidelidade, não serão enganados, porque Jesus já nos avisou. 7 sinais proféticos que estão se cumprindo em silêncio. A profecia não grita, ela sussurra. E é justamente por isso que muitos não percebem que o cumprimento já começou. Estamos esperando explosões, catástrofes, trombetas literais. Mas a Bíblia é clara. O inimigo se manifesta com astúcia, não com barulho. Apocalipse 13 fala de um poder que faz grandes sinais, que engana os moradores da terra. Hoje, esses sinais já se infiltraram no cotidiano. A maioria das pessoas, até dentro da igreja, não percebe que os 7 sinais do anticristo já estão entre nós, silenciosos, mas devastadores. O primeiro sinal é a sedução religiosa, um cristianismo diluído, confortável, sem cruz e sem confronto. O segundo é a manipulação da verdade, versículos usados fora do contexto para justificar pecado e pregadores que falam de amor sem mencionar Jesus. O terceiro sinal é o culto à imagem, a glorificação da aparência, do corpo, da fama. É o evangelho instagramável, onde a vaidade fala mais alto que o arrependimento. Tudo isso parece inofensivo, mas está deformando o corpo de Cristo. O quarto sinal é a ascensão de um governo global. Ainda que disfarçado, os blocos econômicos, as agendas internacionais e as novas moedas digitais já indicam uma centralização de poder. O quinto sinal é o controle econômico, a imposição de sistemas que limitam acesso ao mercado com base em regras morais do mundo. Quem não se dobra é excluído. Isso já está acontecendo e vai piorar.
O sexto sinal é a perseguição espiritual velada, não com armas, mas com censura, cancelamento e desvalorização da fé cristã. Como vimos no canal Grace Digital Network, o sétimo sinal é o mais sutil e perigoso: os falsos milagres tecnológicos. Com a chegada da inteligência artificial, hologramas, implantes e manipulação de consciência, já se pode simular sinais do céu. O próprio Apocalipse 13:13 diz que a segunda besta faz descer fogo do céu à terra diante dos homens. Quem está atento já vê isso se formando. E quem está distraído com promessas de renda extra e vida fácil está sendo preparado para adorar a mentira. Esses sinais não são mais teoria, são realidade. Estão nos nossos celulares, nas propagandas, nos discursos políticos, nas escolas, nas plataformas digitais. E o que mais dói é ver muitos cristãos flertando com isso sem perceber. Riem das coisas de Deus, relativizam o pecado, justificam o que é injustificável. Esqueceram que o mesmo Jesus que cura também volta para julgar. E o Espírito Santo que consola também alerta. Por isso, mais do que nunca, precisamos resgatar a conexão divina. Você já percebeu algum desses sinais ao seu redor? Conta aqui nos comentários. Às vezes, só de listar essas coisas, a ficha começa a cair. E é aí que vem o despertamento. Não espere ver o anticristo sentado num trono. Ele já reina no coração de muitos que perderam o temor, mas ainda dá tempo. Com oração, jejum, arrependimento e mergulho profundo na palavra, a gente se fortalece. Porque quando os sinais se multiplicam, também aumenta a graça para quem permanece em Jesus. Personagens bíblicos que enfrentaram o espírito do anticristo. Você sabia que o espírito do anticristo já operava desde o Antigo Testamento? Não com esse nome, claro, mas a essência, a rebelião contra Deus, a tentativa de silenciar a verdade, a exaltação do homem acima do Criador, sempre existiu. Elias, por exemplo, enfrentou isso de frente.